E aí galera, beleza? Eu sou o Thiago Borges, estamos de volta com mais um episódio de Choque Pineapple e hoje eu tô aqui com o Pedro. Da hora. Criador da Pie, da P Andrade, da Mil. Que mais que você já criou, que você já fez aí? Cara, já desenhei muita coisa, né? Comecei com a Pie. A Pie me proporcionou muita coisa nesse universo de não só da moda, mas do design em geral, de tênis praticamente. Fiz collabs com várias marcas, todas as marcas maiores, assim. Comecei então essa minha história com a Pie. Depois, durante a pandemia, a gente foi expandindo nossos negócios no escritório. Fizemos a P Andrade, que é uma marca mais focada no luxo jovem, com um pilar de inovação, sustentabilidade, tecnologia, onde a gente usa isso muito como um laboratório criativo pra gente. E através da Mil a gente também achou um caminho de fomentar a indústria através de workshops, cursos e também de uma marca que fala sobre os pilares educacionais de design, de ética, sustentabilidade também, de métodos de produção. Além disso, também sou diretor criativo da Guadalupe. Virado. Logo aqui na frente. Vizinho aqui. Também sou diretor criativo de projetos especiais da Loud, né? Que é um outro universo que é de esportes. E faço muita coisa. E acho que eu fico o meu dia inteiro desenhando coisa pra mim e pros outros. Cara. Minha vida é desenhar. Então a gente vai trocar uma ideia sobre moda, sobre todo esse universo e no final escolher algumas coisas pra levar pra casa. Mano, eu queria te perguntar como que você sentiu assim, pô, a partir daqui foi onde eu comecei a criar de fato, tá ligado? Onde começou isso? Óbvio, imagino que foi logo de moleque, assim, mas da onde você sente que veio o clique, assim, de começar a criar coisas? Cara, eu comecei a rabiscar coisas assim desde que eu me conheço por gente. Desde quando eu era muito molequinho, eu me via desenhando. E eu me inspirava muito na minha família. Minhas tias, meu pai, eram pintores e desenhistas exímios, assim. Então eu aprendi com eles e fui crescendo desenhando e escutando. O Pedro vai ser desenhista, né? É isso que eu escutava. Então quando eu cheguei na minha vida adulta, eu já sabia o que eu ia ser, que era uma coisa só que eu sabia fazer na vida, era desenhar. E aí eu comecei a entender que através do design em si, e eu sou formado em design industrial, eu comecei a entender que o design me proporcionava uma coisa muito legal, que era sair do papel e se transformar em algo tangível, físico, um produto mesmo. E quando eu vi essa mudança, essa transição, estudei um pouco isso, eu falei, quero ser designer. A minha ideia lá atrás, quando eu comecei a decidir qual faculdade eu ia fazer, era me tornar um designer de tênis, antes de eu ser estilista. Então, acho que quando eu tive esse clique de quero desenhar um tênis e ele acontecer, foi quando eu falei, eu acho que eu quero ser designer mesmo, sabe? E saiu simplesmente de desenhista para designer, assim. Foi no começo da vida adulta. Uma coisa assim que eu já perguntei para vários amigos meus e já me perguntaram muito também, como que você sente que você entrou na moda e gostar de tênis? Porque eu sinto que para gostar de tênis, assim, de colecionar, de ir atrás da história, meio que tem dois caminhos que eu vejo, né? Primeiro você entrou pela moda, você sempre gostou de moda, de vestuário em si, e você acabou conhecendo os tênis, ou o contrário, você começou a gostar de tênis e depois você acabou conhecendo a moda num âmbito mais geral. Você acha que você veio mais pelos tênis? É uma boa pergunta, porque pra mim o tênis ele tá muito linkado em comportamento. É quase que um estudo antropológico, assim, pra mim, olhar o que a pessoa tá no pé e muitas vezes refletir na personalidade dela é muito intrigante pra mim. Então, desde moleque, quando eu andava de skate ou ia pro treino de basquete e eu via o comportamento de cada moleque da rua, cada moleque que jogava basquete, entendia que aquilo refletia no tênis e refletia no estilo dele, aquilo era muito legal pra mim. E isso me chamava muita atenção. Então, acho que mais do que ou a moda ou o tênis, era esse olhar sobre as pessoas.
A moda, para mim, ela serve como uma janela para eu entender mais o ser humano. Eu consegui entender onde eu posso tocar ele com determinado tipo de produto. E o tênis é muito mais fácil e mais divertido até do que só a roupa em si. Então, acho que de tanto eu olhar e reparar nas pessoas, eu comecei a gostar de moda e tênis meio que em conjunto. Ao mesmo tempo, assim. Ao mesmo tempo. Só que, obviamente, eu tenho uma lembrança muito nítida, assim, dos primeiros tênis de skate que eu gostava, eu sabia todos os nomes dele, de quando eu estava na faculdade, os tênis que eu estudava desenhando. Eu tenho essa vivência sneakerhead mais nítida na minha cabeça e mais natural do que quando eu decidi ser estilista, que foi algo muito mais marcado, assim, numa época adulta. Você lembra qual foi o primeiro tênis? Você falou assim, você falou que queria criar tênis, né? Mas teve algum primeiro tênis que você falou assim, eu queria muito fazer uma intervenção nesse modelo específico, tipo, se um dia eu conseguir fazer alguma coisa nesse tênis aqui, é um checkpoint, tá ligado? Eu não sei se eu tive um tênis que eu falei, eu quero desenhar uma versão desse tênis. Aconteceu de desenhar alguns clássicos que eu realmente queria, mas eu tinha uma vontade geral, assim, de ser um criador de tênis, né? De desenhar coisas novas. Eu ia falar isso, você tinha ou tem mais a vontade de criar uma silhueta sua, ou de fazer alguma coisa num clássico, assim? Acho que os dois. Os dois? Os dois. Eu tenho até hoje esse desejo de ficar criando silhuetas novas, né? Mas fazer collabs, quando começou a surgir lá em 2005, aquele boom de tipo ASICS, Nike SB, fazendo collabs com algumas pessoas, assim, o boom do Dunk naquela época, eu comecei a ver aquilo e falar, que legal que deve ser fazer uma versão do tênis, sabe? Não é só desenhar algo novo. E aconteceu comigo, assim, de ter o privilégio de criar um Air Force One, criar um Adidas Superstar, criar alguns outros tênis que estão vindo, que são uns baita de uns clássicos, assim, que é muito divertido criar. Geolite 3, Stan Smith, Forum, vários tênis muito legais, assim, que eu tive essa oportunidade de brincar com eles. Mas em determinados momentos eu tenho vontade de ter o seu próprio ali, né? De criar do zero, assim. Quando você viu o Foam Runner a primeira vez, qual que foi o seu sentimento, assim, de isso daqui é muito estranho, ou isso daqui é interessante? Você lembra, assim, o seu sentimento à primeira vista? Não, Thiago, eu sou um early adopter. Eu olhei isso aqui e eu gostei muito. Eu gosto de coisas estranhas. Eu acho que se eu gostasse de coisas normais, talvez eu não seria designer. Acho que eu tenho que fazer um exercício diário e o tempo inteiro para eu ter uma visão que não me limita, sabe? Eu não deixar dogmas, deixar coisas de sociedade. Se limitar a uma coisa só. Né? A criação, ao novo. Eu tenho que estar muito aberto o tempo inteiro. Então, quando eu vejo isso, que une inovação, tecnologia, design, sustentabilidade, por ser de alguém, para mim isso aqui é algo que me chama muito a atenção. Eu falo, nossa, alguém foi corajoso, sabe? Eu gosto muito. Eu não vejo nada negativo nisso aqui. Eu particularmente gosto muito, não tenho nenhum porque eu nunca achei meu tamanho. Como você consegue separar de tipo, isso daqui talvez entre em conflito e ou putz, isso aqui vai conflitar demais, eu preciso separar. Como que você faz esses caminhos? Virar a chave e ficar criando pra uma e pra outra? Pra não ficar igual tudo. Pra não ser 4 pies, 5 pies, tá ligado? Ou 5... É uma pergunta que muita gente faz pra mim, em entrevista ou não. Tipo, muita gente chega e fala, mas por que 4? Mas como você consegue, né? Tem um lance de eu ser muito inquieto como designer. E eu gosto de olhar coisas diferentes e eu tenho vontades como pessoa e como designer diferentes o tempo inteiro. Sim. Então, eu comecei a entender que todas as minhas vontades não cabiam só na Pietro.
que quando eu fazia determinado tipo de produto, ele era ilegível dentro da Pia. O consumidor da Pia não conseguia entender muito bem aquilo de uma maneira fácil e rápida. E aí eu pensei assim, poxa, eu estou estudando outros caminhos que eu preciso ou de parceiros ou de empresas novas para sustentar esses pilares que eu estou estudando. E para de fato isso sair, né? Exato. Virar um produto, né? Então, exatamente. Então, para mim, foi muito foco no meu processo criativo, da forma que ele vai funcionar, para ele ter uma coisa bem pragmática, assim, de começo, meio e fim, para eu entender que hoje é quarta-feira, eu vou criar coisas para Mil. Hoje é sexta-feira, eu vou criar coisas para P. Andrade. E a minha cabeça, ela tem uma chave, eu vou virar essa chave, e o meu processo criativo para cada uma é muito delimitado, sabe? É um exercício diário, não estou te falando que é fácil. Sim. Mas tudo para mim é sobre intuição, método e repetição. E depois que você repete tantas vezes, isso acaba ficando natural para você, sabe? Irado. E, pô, nada a ver, mas tudo a ver com isso que a gente está falando. A gente tem diversos toys e acessórios e tudo mais. É um tipo de coisa que você tem vontade de intervir ou criar ou, sabe, fazer parte também desse universo? Tem, eu gosto, eu acho super divertido, ainda mais que agora eu tô me tornando pai, então... Começa a mudar, né, as visões. Eu olho isso de uma maneira mais legal ainda, mas eu já gostava, apesar da minha casa hoje ser super mega minimal. No meu escritório, por exemplo, tem vários toys e inclusive eu tô fazendo um para lançar esse ano em collab com a Snoopy. Irado. E vai ter mas é algo que eu sempre gostei, sim, eu acho interessante. Eu gosto de botar o dedo em qualquer tipo de produto e o que falarem para eu fazer, deixar eu colocar o meu fingerprint ali, eu vou gostar de fazer, sabe? Irado. Seja um carro, seja uma panela, ou seja um brinquedo, qualquer coisa. E a gente falou de algumas collabs que você fez aqui, a gente tem algumas collabs, inclusive tem a sua collab com a Nike. Como que surge o processo criativo de uma collab? Porque ele é inteiro seu, tipo, pô, a ideia é essa, ou a marca vem e fala, a ideia é essa, faça isso. É um meio termo, como que funciona esse processo de criar com uma outra marca? Normalmente a marca ela tem isso pouca gente imagina, ela tem um briefing pautado num calendário de pelo menos 9 meses à frente, pelo menos. Isso numa marca que vai ter um calendário muito rápido e a gente está contando com uma margem de erro muito pequena. Sim. Ou seja, todas as criações que você olha, eu vou inverter o jogo para muitas pessoas isso. Às vezes você olha uma criação e fala assim, nossa, essa criação é que aqui não vai ter muito sentido, mas muitas vezes você vê um produto que sai de dentro de uma collab, um tênis que você fala assim, nossa, esse tênis nasceu com essa collab, e você acha que é o designer que fez. Na verdade aquilo já estava no planejamento da marca, e aí eles energizam aquele tênis sendo a primeira versão daquele tênis como uma collab. Então, talvez um exemplo disso seja o Detém, porque logo depois do Detém tiveram vários tênis da Nike, era meio desconstruído, fuminho aparente, e a primeira vez que a gente viu isso sendo mais usado foi nessa collab, e logo depois a Nike fez de monte, né? Sim, acontece isso muitas vezes. Então, por exemplo, nos meus casos, todos os casos foram assim. As marcas te mostram o que elas querem trabalhar naquele calendário que vai sair aquele tênis. Normalmente um tênis, uma collab, ela demora no mínimo 9 meses para sair. Sendo um tênis, sendo um vestuário, mas quando você vê um tênis saindo, você pode imaginar que aquela marca começou a trabalhar um ano antes naquilo. Então, eles já chegam para você e falam assim, quero trabalhar um Force. Na época a Nike me brifava de 3 em 3 meses algum projeto diferente para lá pra frente. Então eles chegavam um mês e eles falavam assim, ó, no ano que vem tem aniversário do Air Force. Então a gente vai trabalhar no Air Force.
Com a Adidas está sendo a mesma coisa. Então, assim, tem os tênis certos que eles querem trabalhar. ASICS é a mesma coisa, New Balance é a mesma coisa. A gente fez muito tênis. Mas enfim, todas as marcas são a mesma coisa. Elas meio que elas já chegam com um pacotinho. Eu falo, Tó, dentro disso aqui, dentro dessa caixinha você pode brincar. Fora disso, esquece. Mas tem algumas escolas que você conseguiu trazer algo de fora mesmo e tipo falar, isso ok. Ou sempre é meio limitado demais, entre aspas, assim? Não, dependendo da collab você consegue trazer coisas mais inusitadas, assim. Claro que isso demora mais. Você pode trazer coisas inusitadas e eles falam assim, tá, só que isso não estava no meu calendário, então isso vai entrar daqui tanto tempo. Dando um spoiler, com a Oakley, que vai sair logo mais esse ano, a Oakley, ela foi uma marca que me deu liberdade para vasculhar arquivos dela. Isso é muito legal. E trazer coisas que me remetiam à minha infância e à minha juventude nos anos 90. Então, quando eu consegui trazer isso e a Oakley deixou eu fazer produtos que há mais de 10, 12, 15 anos não eram fabricados, isso foi muito louco. Mas isso não é sempre que acontece, não. E já que você falou em spoiler, tem algum outro assim que você pode soltar pra gente? Eu vim usando um spoiler hoje, vou mostrar tanto dele, mas é um início do meu projeto com a Adidas, que vai sair agora no começo de outubro. E é uma história muito legal que a gente começa a contar agora. E vai passar um bom tempo contando. E esse é só uma pontinha ali do que a gente construiu para 23, 24, mas a gente já começa a soltar agora. A gente falou de toy e tudo mais. Tem algum produto assim que você não fez, que você tem muita vontade de fazer, tipo uma cadeira? Um carro? Que você tem vontade assim de fazer? Eu sou apaixonado por carro. O ano passado eu quase fiz um. Na verdade era para sair esse ano, só que acaba que essas coisas são bem complicadas e acabou não dando certo no final por questões contratuais, mas a gente foi até um caminho bem avançado dessa construção. E o que me deixou com mais vontade ainda, sabe? Eu acho que, pra mim, um carro, um relógio que eu não fiz ainda, os toys eu tô entrando nessa vibe agora, né? Tô fazendo o meu primeiro e é algo que eu gosto muito. Eu sou designer industrial, então sim, uma cadeira seria super legal, que antes da PIE eu tive uma breve história com design de imobiliário. Aí é um grande achismo meu, mas quando eu imagino um designer, eu tenho seja ele qual ramo for, eu vejo uma ligação muito forte com cadeira, sabe? Porque a arquitetura, a cadeira, a poltrona é talvez o item mais cobiçado assim para ser feito. Eu imagino que alguém que gosta de moda no geral, a arquitetura entra nisso e fazer uma cadeira deve estar. Mas você falou de criar um carro e você falou que você foi longe. Aí uma pergunta, muito curiosidade minha que eu fiquei. Quando você está desenhando um carro, você precisa pensar também em tipo, o motor, essas coisas, em como isso vai encaixar no seu design, ou você faz uma parte e depois os caras encaixam? Não, isso é com engenharia, né? Quando as montadoras chamam um designer para assinar, seja eu, seja qualquer outro, esses caras gringos que vocês estão vendo, para assinar um carro, é meramente a casquinha, assim. Entendi. É a estética, é a cor, é a intervenção, é o interior, é a roda. É uma mudança Você faz de fato a casca da. Não tem nada a ver com anatomia, performance, nada a ver, ergonomia, nada disso. Legal. Bom, a gente conversou um pouco.
E agora chegou a parte de você dar uma olhada na loja e ver o que você vai levar pra casa. Gastar. Beleza. Mano, mostra aí um pouquinho do que você pegou, por que você pegou esses itens aí. Cara, eu tô numa fase de ser muito preciso nas minhas compras, assim. Então, a primeira coisa que eu vi esse moletom, gostei muito, né? Que é do Cuddy com a Cactus Plant. Muito stylish. Que eu acho uma marca muito legal, gosto da estética deles, gosto da proposta, gosto dos propósitos deles. E Kid Cudi, sou fãzaço desde moleque, então achei brabo que era uma aquisição boa, pertinente para fazer. Gosto muito do Futura, um blind box dele, bem nostálgico também pra mim. E isso é uma parada muito legal, né? Comprar um bagulho que você não sabe exatamente o que é. Meio comprar figurinha, tá ligado? Exatamente. A emoção ali de abrir é muito style. Isso aqui pra mim é o tipo de coisa que eu gosto muito. E esse livro que... This is not a t-shirt, né? This is not fashion, This is not fashion. É um livro que alguns amigos meus já falaram que é muito legal. E achei que pode ser bem legal a leitura dele. Sim, total. Da hora demais. Mano, obrigado. Espero que você tenha curtido aí. Espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar seu like. E até o próximo episódio. É nóis.